O texto chegou entre ajudar os clientes na minha boutique. Estou deixando você e me mudando para Miami com minha namorada de 20 anos. Já esvaziei nossa conta conjunta. Haha. Minhas mãos não tremeram enquanto eu lia. Minha voz não vacilou enquanto eu ajudava a senhora Peterson a escolher um cachecol. O único sinal de que meu marido de 12 anos acabará de destruir nosso casamento por mensagem de texto foi um leve aperto ao redor dos meus olhos. Esperei até que a senhora Peterson saísse com sua compra, cuidadosamente embrulhada em nosso papel prateado de assinatura, antes de digitar minha resposta. Boa sorte! Meu nome é Clary, aos 38 anos. Acabei de receber o adeus mais insensível da história, mas enquanto Mark provavelmente se regozijava com sua grande saída, me imaginando em lágrimas por sua traição, eu estava calmamente fechando minha boutique pelo dia. Os sinais estavam lá há meses, as noites de trabalho que nunca coincidiam com os depósitos pagos, as mudanças repentinas de senha no telefone, o jeito como ele começou a frequentar a academia religiosamente, comprando roupas novas, tentando recapturar sua juventude. 3 meses atrás, encontrei um recibo de jantar para 2 em um restaurante caro em uma noite em que ele alegou estar trabalhando até tarde. Naquela mesma noite, abri uma conta bancária separada em um banco diferente. Uma semana depois, quando ele mencionou que queria unir nossas contas para simplificar as coisas, concordei alegremente enquanto movia todas as minhas economias pessoais para a nova conta. A conta conjunta que ele acabou de esvaziar continha exatamente o suficiente para impedir que ele suspeitasse 2 meses de depósitos regulares. O resto estava guardado com segurança, junto com registros detalhados de todas as transações suspeitas que ele fez no último ano. Meu telefone tocou novamente. Não se incomode em implorar. Melissa e eu vamos embora amanhã. Eu mando buscar minhas coisas mais tarde. Melissa, a nova recepcionista do escritório dele. Eu a conheci na festa de Natal da empresa. Vi como ela ria alto demais das piadas de Mark. Percebi como tocava o braço dele quando achava que ninguém estava olhando. Ela era jovem o suficiente para ser sua filha, ingênua o suficiente para pensar que era especial. Não respondi à mensagem dele. Em vez disso, liguei para minha advogada, a mesma que consultei 2 meses atrás, quando encontrei taxas de hotel suspeitas no extrato do nosso cartão de crédito. Está na hora, disse simplesmente. Ele acabou de fazer sua jogada. Os papéis estão prontos. Ela respondeu. Eu os protocolarei amanhã de manhã. Quer que eu o notifique em Miami? Sem pressa. Deixe-o pensar que ganhou primeiro. Outra mensagem de Mark. Sei que isso deve ser difícil para você. Você não está ficando mais jovem. Afinal, pelo menos tem sua lojinha para mantê-la ocupada. Minha lojinha. A boutique de sucesso que construí do zero. Aquela que gerava mais renda do que sua posição de gerente de nível médio. Aquela cujos lucros eu cuidadosamente mantive separados de nossas finanças conjuntas. Sorri, pensando nas cartas autenticadas que o aguardariam em Miami. Deixe-o aproveitar seu momento de triunfo. Passei aquela noite em nossa casa, minha casa, desde que a herdei da minha avó e a mantive em meu nome, apesar das repetidas sugestões de Mark para adicioná-lo à escritura. Outro instinto certeiro que valeu a pena. Enquanto organizava a papelada que minha advogada. Eu precisava de um momento. Encontrei nosso álbum de casamento. Mark parecia tão diferente naquela época. Sua crise de meia-idade o transformou em uma caricatura de seu antigo eu. Hoje em dia, ele usava camisas apertadas demais para sua cintura amolecida, tentando desesperadamente se conectar com os jovens de 20 e poucos anos do seu escritório. Usava gírias que soavam ridículas vindas de um homem de 45 anos. Meu telefone continuava apitando, cheio de mensagens dele, cada uma mais condescendente que a anterior. Estou planejando isso há meses. Melissa me entende de maneiras que você nunca conseguiu. Você vai ficar bem, talvez até encontre alguém mais da sua idade. Já disse à minha família. Eles concordam que nos distanciamos. Não é culpa de ninguém, na verdade. Tirei uma captura de tela de cada mensagem, adicionando-as à minha pasta de evidências. Deixei que ele cavasse seu próprio buraco ainda mais fundo. Meu advogado adoraria sua admissão casual de premeditação, seu anúncio alegre sobre esvaziar nossa conta conjunta. Mas foi a última mensagem que realmente chamou minha atenção. A propósito, usei nosso cartão conjunto para reservar nossos voos e o hotel. Considere isso meu presente de despedida. RS. Perfeito. Liguei imediatamente para a operadora do cartão de crédito. Senhora
Harrison falando. Preciso relatar cobranças fraudulentas e cancelar um cartão imediatamente. É claro, senhora. Você pode identificar as cobranças? 2 passagens de primeira classe para Miami, reservadas hoje. Cobranças de hotel no Royal Palm. Ah, e também preciso remover meu marido como usuário autorizado. Você tem alguma documentação da fraude? Mensagens de texto do meu marido admitindo que usou nosso cartão conjunto para reservar uma viagem com a namorada depois de esvaziar nossa conta bancária. Posso encaminhá-las para você. O tom profissional da atendente não conseguiu esconder sua satisfação enquanto ela cancelava as cobranças. Mark e Melissa chegariam ao aeroporto amanhã e encontrariam suas passagens invalidadas. Sua reserva de hotel? Cancelada. Meu telefone vibrou novamente. Não se preocupe com a casa. Vou deixar você ficar lá até encontrar algo menor. Dessa vez, ri alto. Ele realmente achava que tinha algum direito sobre a casa da minha avó? Seu ego inflado fez esquecer de quem era o nome na escritura. Outro zumbido. Eu sei que a loja significa muito para você. Podemos trabalhar em um pagamento justo pela sua metade. Minha metade? Meu negócio. A boutique que eu construí sozinha, financei sozinha, enquanto ele reclamava das minhas longas horas e chamava de meu hobby. Servi uma taça de vinho das boas, aquelas que eu estava guardando para uma ocasião especial. Isso definitivamente se qualificava. Amanhã, Mark aprenderia algumas verdades duras sobre direito de propriedade e bens separados. Mas esta noite, eu aproveitaria o silêncio e começaria a planejar meu próximo capítulo. Amanhã trouxe uma enxurrada de mensagens cada vez mais irritadas de Mark. O que diabos você fez com nosso cartão de crédito? A companhia aérea não honrará nossas passagens. O hotel cancelou nossa reserva. Me responda. Silenciei o telefone e fui para minha boutique. Sexta-feira era sempre o nosso dia mais movimentado, e eu tinha uma vida para tocar. Uma nova remessa de bolsas de grife para desempacotar. A vida continua, mesmo quando seu marido foge com uma recepcionista jovem o suficiente para ser sua filha. Por volta do meio-dia, minha mãe ligou. Claire, querida, o Mark nos contou tudo sobre como você tem sido controladora, sobre como o afastou. Ele diz que você está sendo vingativa agora, dificultando seus planos de viagem. Coloquei a chamada no viva voz enquanto arrumava uma vitrine. Ele mencionou que esvaziou nossa conta conjunta e cobrou passagens para ele e a namorada no nosso cartão de crédito? Silêncio. Bem, ele disse que você não lhe deixou escolha, que tem sido fria e distante. Bárbara, eu tenho as mensagens dele. Você gostaria que eu as lesse para você? Aquela em que ele se gabou de ter pegado nosso dinheiro? Ou talvez aquela em que ele zombou da minha idade? Outra pausa. Ele pareceu um pouco cruel. Eu disse a ele que a mensagem de texto foi inapropriada. Eu aprecio a ligação. Bárbara, sempre gostei de você, mas acho melhor terminarmos essa conversa agora. Meu advogado aconselhou contato mínimo com Mark e a família dele durante o processo. Processo? Já está em andamento. Adeus, Bárbara. No final da tarde, a irmã de Mark, Amanda, estava espalhando fofocas através de amigos em comum. Aparentemente, Mark e Melissa estavam presos em um motel barato perto do aeroporto, seus sonhos de Miami temporariamente descarrilados. Ele tentou usar seus cartões de crédito pessoais, mas eles estavam no limite há meses. Outro sinal de alerta que eu já havia notado. Meu advogado ligou com uma atualização. A audiência de emergência foi marcada para segunda-feira, dada a admissão dele sobre esvaziar a conta conjunta e a fraude documentada do cartão de crédito. Estamos em uma posição forte para congelar todos os ativos restantes. Ele já foi notificado? Ainda não, mas receberá os papéis em seu novo endereço, o motel. Falando nisso, meu advogado continuou. As redes sociais da namorada dele estão fornecendo excelentes evidências. Ela tem postado sobre a aventura deles o dia todo, incluindo alguns comentários bem reveladores sobre você. Sorri, pensando na minha própria documentação. 1 ano de cobranças suspeitas, recibos de hotel, mensagens de texto que provavam premeditação. Mark estava tão focado em sua grande fuga que nunca considerou que eu poderia estar observando, esperando, preparando-me. Meu telefone vibrou com outra mensagem dele. Você acha que é tão esperta, mas eu fiz cópias de todos os registros financeiros da boutique. Metade desse negócio é meu.
Encaminhei a mensagem para meu advogado, adicionando-a ao crescente arquivo de erros de Mark. Deixe-o aprender da maneira mais difícil sobre ativos separados e propriedade empresarial. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente estar preparada. A audiência de emergência na segunda-feira foi tudo o que eu poderia ter esperado. Mark apareceu com seu novo visual, jovem, jeans de grife muito apertados para sua idade, um blazer que gritava crise de meia-idade. Melissa esperou do lado de fora, sua juventude dolorosamente óbvia sob a forte iluminação do tribunal. Meu advogado apresentou nossas evidências metodicamente. O texto alegre de Mark sobre esvaziar nossa conta. Sua fraude no cartão de crédito. Seu histórico documentado de despesas ocultas. Cada peça cuidadosamente coletada ao longo de meses de observação silenciosa. Meritíssimo, começou o advogado que Mark contratou às pressas. Meu cliente admite algumas decisões precipitadas, mas as ações da senhora Harrison foram vingativas. Calculistas, meu advogado rebateu. Você quer dizer prudente? Minha cliente protegeu seus bens separados e manteve registros detalhados do comportamento suspeito do marido. Isso não é vingança, é inteligência nos negócios. O juiz revisou minha documentação, a escritura da casa, registrada apenas em meu nome, as boutiques e os papéis da corporação, igualmente exclusivos. A separação meticulosa entre minhas finanças pessoais e empresariais, aquela que Mark sempre ridicularizou, agora era sua maior desvantagem. Senhor Harrison, o juiz se dirigiu a ele diretamente. Você admitiu, por mensagem de texto, que esvaziou deliberadamente uma conta conjunta e usou cartões de crédito compartilhados para financiar uma viagem com sua namorada. Você nega isso? Mark se remexeu desconfortavelmente. Eu só estava tentando fazer uma ruptura limpa. Cometendo fraude financeira? O juiz arqueou uma sobrancelha, e agora está reivindicando direitos sobre propriedades que, conforme a documentação, são claramente bens separados? O negócio cresceu durante o nosso casamento. O advogado de Mark tentou argumentar. Meu cliente tem direito a uma parte. Foi estabelecido antes do casamento. Meu advogado interrompeu. E a senhora Harrison manteve uma separação estrita entre as finanças pessoais e empresariais durante todo o tempo. Temos registros detalhados de cada centavo investido e ganho. Observei o rosto de Mark enquanto a realidade começava a se instalar. Ele pensou que seria fácil, que poderia esvaziar nossas contas, fugir com sua namorada e, talvez, reivindicar metade do meu negócio no divórcio. Ele nunca se preocupou em entender minha insistência em manter as finanças separadas. Sempre zombou da minha contabilidade meticulosa, chamando-a de obsessão. O tribunal encontra evidências suficientes de má conduta financeira. O juiz anunciou. Todos os bens compartilhados estão congelados até a dissolução final. O senhor Harrison tem 24 horas para devolver quaisquer fundos retirados das contas conjuntas. Mas esse dinheiro já se foi, Mark protestou. Nós gastamos em... Então sugiro que encontre uma maneira de substituí-lo. O juiz o interrompeu. Senhor Harrison, o juiz acrescentou com um tom frio. Este tribunal não vê com bons olhos o uso de cartões de crédito compartilhados para financiar aventuras extraconjugais. Lá fora, no corredor do tribunal, ouvi Melissa perguntar a Mark sobre seus planos para Miami. Sua resposta se perdeu no som dos meus saltos ecoando pelo mármore, enquanto eu caminhava de volta para o negócio que ele nunca entendeu ou respeitou. Nas semanas seguintes, Mark fez uma série de tentativas desesperadas. Alegou que a boutique tinha sido ideia dele. Disse que lembrava de ter investido dinheiro nos primeiros dias. Chegou até a sugerir que sempre tinha sido meu parceiro de negócios. Todas essas alegações foram rapidamente refutadas pelos meus registros meticulosos. Ele está ficando desesperado, meu advogado observou. A namorada dele postou nas redes sociais que estão morando no apartamento estúdio dela. Aparentemente, viver com um salário de recepcionista não é tão glamouroso quanto ele imaginava. A família de Mark começou a entrar em contato. O tom era marcadamente diferente das acusações iniciais. Não fazíamos ideia, sua irmã Amanda admitiu. Ele nos disse que você era fria e controladora, que ele precisava escapar, mas então vimos suas mensagens. A maneira como ele se gabava de ter pegado meu dinheiro. Esse não era o irmão que eu pensei que conhecia. Sua mãe ligou de novo, desta vez chorando. As coisas que ele disse sobre sua idade. Sobre substituí-la por alguém mais jovem. Eu o criei melhor do que isso. Pelo menos, achei que tinha criado.
Eu deixei as ligações irem para o correio de voz. Seu apoio poderia ter significado algo semanas atrás, mas agora parecia apenas ratos abandonando um navio afundando. A boutique, ironicamente, prosperou, impulsionada pelas fofocas locais sobre minha situação. Mulheres começaram a aparecer especificamente para demonstrar apoio e, muitas vezes, saíam com muito mais do que planejavam comprar. Meu ex tentou algo parecido, confidenciou uma cliente enquanto examinava uma bolsa de grife. Achou que levaria tudo no divórcio. Homens assim nunca esperam que sejamos mais inteligentes do que eles. Meu telefone ainda vibrava ocasionalmente com mensagens de Mark, oscilando entre raiva e manipulação. Você arruinou tudo. Eu nunca quis te machucar. Você vai se arrepender de ser tão vingativa. Não podemos resolver isso de outro jeito? O negócio não seria nada sem o meu apoio. Encaminhei cada mensagem para meu advogado sem responder. Deixei que ele continuasse cavando seu próprio buraco. Pelo Grapevine, ouvi dizer que Melissa estava tendo dúvidas, aparentemente, dividir seu minúsculo apartamento com um homem de meia idade, que não podia pagar um lugar próprio. Não era exatamente a aventura romântica que ela imaginou. A diferença de idade, que parecia excitante nos encontros secretos de hotel, parecia muito diferente na dura luz da realidade. Ela começou a postar sobre relacionamentos tóxicos e aprender com os erros. Ontem ela removeu o status de relacionamento meu advogado mencionou durante uma atualização. Essa manhã, quase senti pena de Mark, quase. Mas então me lembrei do haha que ele enviou depois de me dizer que tinha esvaziado nossa conta, da crueldade casual de seus comentários sobre minha idade, da maneira como ele simplesmente assumiu que eu ficaria impotente sem ele. Em vez de pena, senti outra coisa, orgulho. Orgulho da minha previsão, da minha força silenciosa, da minha capacidade de me proteger enquanto ele me subestimava. A audiência final do divórcio pintou um quadro muito diferente do que Mark tinha imaginado. Triunfo. A arrogância havia sumido, substituída por um pânico mal disfarçado. Melissa estava visivelmente ausente aparentemente. Tinha seguido em frente com um colega de trabalho da sua idade, segundo as fofocas do escritório. Mark apareceu vestindo suas roupas antigas. O guarda-roupa de grife, pelo visto, havia sido vendido para ajudar a cobrir a conta conjunta que ele esvaziou. Seu advogado parecia exausto, provavelmente de tanto tentar encontrar brechas na minha separação documentada de bens. Vossa Excelência, o advogado de Mark tentou pela última vez. Apesar da documentação de propriedade separada, meu cliente contribuiu para o crescimento do negócio de sua esposa por meio de apoio moral. Apoio moral? Meu advogado interrompeu. Como essas mensagens de texto chamando a boutique da senhora Harrison de loja de bairro sem futuro? Ou esses posts nas redes sociais se referindo a ela como um hobbyzinho? O juiz claramente já tinha visto o suficiente. O acordo final refletiu o meu planejamento cuidadoso. Eu fiquei com minha casa, meu negócio e todos os meus bens separados. Mark ficou com seus pertences pessoais e seu carro que valia bem menos. Você me destruiu. Ele sibilou quando saímos do tribunal. Vou ter que voltar a morar com meus pais. Não, Mark, você se destruiu. Eu só me certifiquei de que você não pudesse me destruir também. Sua mãe estava esperando do lado de fora, pronta para levá-lo para sua nova casa, aos 45 anos. A ironia da situação não passou despercebida para ninguém. O homem que zombou da minha idade agora estava voltando para o seu quarto de infância, enquanto eu continuava administrando meu negócio de sucesso. Você planejou isso o tempo todo, ele acusou. Você sabia que isso ia acontecer. Não, eu apenas prestei atenção. Ao contrário de você, eu entendi o valor de manter bons registros. Sua mãe se colocou entre nós. Já chega, Mark, você já se envergonhou o suficiente. Enquanto eles se afastavam, ouvi ela começar a falar com ele. Honestamente, o que você estava pensando? Uma garota de 20 anos, esvaziando contas bancárias, enviando aquelas mensagens horríveis? Os vi desaparecer pelo estacionamento, sentindo nada além de alívio. Mark achou que estava escrevendo o final da nossa história quando me mandou aquela mensagem cruel. Mas, na verdade, ele só colocou meus planos cuidadosamente traçados em movimento. Meu telefone tocou, mas, dessa vez, não eram mensagens de Mark. Eram notificações de novos pedidos no site da minha boutique. A vida estava avançando. Mas não na direção que ele imaginou.
6 meses depois, o divórcio já havia sido finalizado há meio ano e minha boutique havia se expandido para um segundo local. A ironia não passou despercebida. Enquanto Mark lutava para reconstruir sua vida, a pequena loja que ele desprezava estava prosperando. Eu tinha contratado 3 novos funcionários e lançado uma loja online que estava ganhando força nacionalmente. Notícias sobre Mark chegavam por conhecidos em comum. Ele tentou aplicativos de namoro, mas descobriu que mulheres da sua idade não estavam interessadas em um homem de meia idade que morava com os pais. Mulheres mais jovens, que já tinham ouvido as fofocas sobre ele, mantinham distância. Melissa, aparentemente, fez questão de avisar suas amigas sobre ele, até compartilhou capturas de tela de suas tentativas desesperadas de reconquistá-la depois que ela foi embora. Sua carreira também sofreu. O RH da empresa abriu uma investigação sobre o relacionamento dele com uma subordinada, resultando em uma reprimenda formal. A promoção que ele esperava foi para outra pessoa. Alguém sem histórico de envolvimento inapropriado com a equipe da recepção. Ele tentou alegar discriminação por idade. RH apenas adicionou essa reclamação ao arquivo dele. Amanda me disse, durante uma visita inesperada à boutique. Fiquei surpresa ao vê-la ali, mas sua presença falava muito sobre o quão completamente Mark havia alienado sua própria família. Sei que não apoiamos você no começo, ela admitiu, passando os dedos por um lenço de seda. Ele se fez de vítima tão bem, mas depois de ver como ele lidou com tudo, como ele agiu depois, tenho vergonha de termos acreditado nele. Meu advogado me mantinha informada sobre as tentativas contínuas de Mark de contestar o acordo de divórcio. Cada petição foi negada. Sua alegação de distribuição injusta foi rejeitada com base nas provas das suas próprias ações. Ele realmente tentou argumentar que a mensagem sobre esvaziar a conta era só uma piada, minha advogada contou. Rindo, o juiz perguntou se o ha-ha-ha tornava o roubo menos ilegal. O sucesso da boutique trouxe uma validação inesperada. Revistas de negócios locais queriam contar minha história não como uma esposa traída, mas como uma empresária experiente que protegeu seus interesses. Jovens empreendedores começaram a me procurar pedindo conselhos sobre como manter as finanças pessoais e comerciais separadas. A melhor proteção é a preparação, disse a uma jovem que me lembrava Melissa, e sempre confie nos seus instintos. A mãe de Mark ligava ocasionalmente, geralmente depois que ele fazia algo particularmente autodestrutivo. Ele tentou ganhar dinheiro jogando online, esperando uma solução rápida para seus problemas financeiros. Depois, se envolveu em um esquema de pirâmide que prometia retornos rápidos. Cada tentativa de recuperar seu antigo estilo de vida só o colocava em apuros. Eu não sei onde erramos com ele, ela suspirou em uma ligação. Seu pai e eu nos oferecemos para ajudá-lo a se reerguer, se ele apenas assumisse a responsabilidade por suas ações. Mas ele ainda está culpando todo mundo, você, Melissa, sua empresa, o juiz. Eu ouvi educadamente, mas mantive distância. O drama familiar deles não era mais problema meu. Minha vida tinha seguido em frente. Meus dias agora eram cheios de planos para uma terceira boutique e uma possível expansão para acessórios de luxo. A única lembrança do impacto de Mark na minha vida era uma captura de tela emoldurada pendurada no meu escritório. Sua última mensagem antes de eu bloquear seu número. Divirta-se com sua lozinha, pelo menos isso vai te manter ocupada na sua velhice. Abaixo dela, estava meu prêmio empresarial mais recente. Prova de que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente ter sucesso nos seus próprios termos. Um ano após o divórcio, organizei a grande inauguração da minha terceira boutique. O evento atraiu a mídia local, mas a história que eles queriam contar não era sobre meu casamento fracassado. Era sobre uma empresária bem-sucedida expandindo sua marca. A traição de Mark tinha se tornado apenas uma nota de rodapé na minha história de sucesso. Foi então que Melissa entrou. Ela parecia mais jovem do que nunca. Ou talvez eu simplesmente me sentisse mais forte do que nunca. Ela se mexeu desconfortavelmente, segurando a bolsa como um escudo. Eu te devo um pedido de desculpas, disse, baixinho. Eu acreditei em tudo que ele me disse. Que você era fria, controladora. Que você não apoiava os sonhos dele. Então eu observei tentar as mesmas táticas de manipulação comigo quando as coisas ficaram difíceis. Continuei organizando uma exposição de óculos de sol de grife. Aqueles não eram os sonhos dele, Melissa, eram fugas.
Há uma diferença. Eu sei disso agora. Ela fez uma pausa antes de acrescentar. Ele tentou se mudar para o meu apartamento quando você congelou as contas. Achei que meu apartamento estúdio seria temporário. Depois de 2 semanas ouvindo ele reclamar do tamanho do meu armário e sugerir que eu fizesse um empréstimo para alugarmos um lugar maior, eu entendi exatamente o que você quis dizer. Sonhos e fugas. Eu realmente ri disso. Deixe-me adivinhar, ele tinha grandes planos, mas nenhuma maneira de financiá-los. Exatamente. Tudo ia dar certo quando seus investimentos rendessem, quando ele conseguisse aquela promoção, quando a criptomoeda dele definitivamente valorizasse. Ela balançou a cabeça. Estou namorando alguém da minha idade agora, temos empréstimos estudantis, um pequeno apartamento, mas pelo menos estamos construindo algo real. Depois que Melissa foi embora, meu gerente assistente sussurrou. Essa era a namorada? Não respondi, era só mais uma mulher que aprendeu a mesma lição que eu. Falando em lições, fiz um gesto para um jovem casal examinando nossas bolsas de grife. Vamos falar sobre sua ideia de expandir nossa linha de acessórios. A boutique tinha se tornado mais do que apenas um negócio. Era um símbolo de independência, de resiliência, do poder da preparação. Jovens empreendedores frequentemente buscavam meu conselho, e eu sempre enfatizava a importância de proteger seus bens. A mãe de Mark ligou uma última vez. Não para falar sobre Mark, mas para me agradecer. Você ensinou uma lição importante à nossa família, disse ela, sobre permitir mau comportamento, sobre dar desculpas para a crueldade. Mark ainda morava em casa. Ainda culpava todo mundo pelos seus problemas. Mas agora, ninguém mais o defendia. Esse é seu legado para a nossa família, ela continuou, nos mostrar a diferença entre apoiar alguém e capacitá-lo. Pensei nesse legado enquanto revisava os planos para abrir um quarto local. Mark queria me diminuir. Queria me trocar por um modelo mais jovem. E queria ficar com metade de tudo que eu construí. Mas, no fim, ele só me empurrou para me tornar ainda mais forte e bem-sucedida. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu advogado. Mark entrou com mais uma petição para revisitar o acordo. O juiz rejeitou imediatamente e ordenou que ele pagasse as custas judiciais. Pensei que você gostaria de saber. Sorri, imaginando Mark em seu quarto de infância, ainda tentando reescrever um final que já havia sido determinado no momento em que ele me subestimou. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar. É simplesmente melhorar. 2 anos após a mensagem cruel de Mark, recebi um convite para falar em uma conferência de mulheres empreendedoras. O tema não era divórcio. Não era traição. Era sobre construir e proteger um negócio de sucesso. Minha história havia evoluído de um conto de advertência para uma inspiração. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma mulher perguntou: como manter as finanças pessoais e empresariais separadas? Meu marido diz que estou sendo paranoica, que casamento significa compartilhar tudo. Sorri. Meu ex-marido disse a mesma coisa. Fiz uma pausa antes de continuar. Até que ele tentou reivindicar metade do meu negócio no divórcio. Olhei para a plateia e finalizei. Confie nos seus instintos. Proteção não é paranoia. Minha rede de boutiques cresceu para 5 lojas. Cada uma mais bem-sucedida do que a anterior. A pequena loja que Mark tanto desprezou agora empregava 30 pessoas e já tinha sido destaque em várias revistas nacionais. Por amigos em comum, soube que Mark finalmente se mudou da casa dos pais. Agora morava em um pequeno apartamento, acima de uma garagem. Mark teve que aceitar um emprego com salário mais baixo depois que sua antiga empresa passou por uma reestruturação e eliminou sua posição. Seu perfil de namoro ainda o descrevia como um jovem de coração, embora sua foto claramente estivesse desatualizada. Ironia do destino. Melissa se tornou uma cliente regular na minha primeira loja. Ela se formou em administração e abriu sua própria empresa de consultoria em mídia social. Você me inspirou, ela me disse uma vez. Me mostrou que uma mulher pode construir algo duradouro em vez de cair em promessas vazias. Ainda mantenho a mensagem cruel de Mark emoldurada no meu escritório. Não como um lembrete de dor, mas como uma prova de quão longe eu cheguei. Ao lado dela, pendurei uma placa que diz: o sucesso é a melhor vingança. No aniversário de 5 anos da minha loja original, fiz um discurso para meus funcionários e clientes fiéis. O espaço
que antes era apenas uma pequena loja, agora era a base de um império empresarial próspero. A mãe de Mark compareceu ao evento, mesmo sem ter recebido um convite. Ela esperou até que a multidão diminuísse para se aproximar de mim. Vi Mark ontem, disse ela, alisando seu vestido de grife. Um vestido que ela comprou na minha loja. Ele estava falando sobre seus dias de glória, sobre a vida que poderia ter tido. Ela fez uma pausa antes de completar. Ele ainda não entende que não perdeu tudo no divórcio. Ele jogou tudo fora. Pensei na mensagem cruel de Mark. Na crueldade casual. Na suposição arrogante de que eu desmoronaria sem ele. De que eu imploraria, quebraria, provaria que ele estava certo. Em vez disso, eu construí algo ainda mais forte do que antes. Cada nova loja era uma prova do que as mulheres podem alcançar quando param de diminuir sua luz para acomodar homens inseguros. A jovem vendedora que contratei no mês passado, coincidentemente também chamada Melissa, veio com uma dúvida sobre o novo sistema de inventário. Enquanto eu explicava o processo, me vi refletida na vitrine da loja. Pela primeira vez, enxerguei o que Mark não conseguiu ver há 5 anos. Não uma mulher envelhecendo, mas uma mulher ficando mais sábia, mais forte, mais bem-sucedida. A mensagem cruel de Mark pretendia ser um ponto final. Mas, no fim, foi apenas o começo. Não só para mim, mas para toda mulher que ouviu minha história e percebeu que merece muito mais do que ser parte da crise de meia-idade de alguém.